Os indicadores quebram quando os mercados evoluem, mas não este. À medida que os mercados se adaptam, seus indicadores devem fazer o mesmo. Após anos de pesquisa e com os avanços recentes em finalmente desenvolvemos um indicador que está na vanguarda da adaptabilidade do mercado e da análise preditiva. Este indicador se adapta continuamente às mudanças, testa rigorosamente e otimiza a si mesmo para operar com desempenho máximo. Vamos detalhar exatamente como ele funciona, como usá-lo e como você pode obtê-lo gratuitamente hoje. Então, aperte os cintos e vamos começar. Todos nós conhecemos o indicador Supertrend que você, seus amigos, até sua avó o usa. Bem, este indicador é construído com base no Supertrend. Mas o que torna nossa versão única é que, em vez de depender de um único cálculo, ela pega vários testes Supertrends e os agrupa em clusters usando uma técnica de aprendizado de máquina chamada K-means clustering. Ele então retorna as configurações de melhor desempenho. Ao adotar essa abordagem, podemos filtrar sinais fracos e fornecer detecção de tendências mais precisa. Para mostrar como isso funciona, vamos dividir esse indicador parte por parte para entender seus principais recursos. Este é seu gráfico nu e isto. Seu gráfico com o indicador. Os rótulos indicam onde o início de uma tendência de alta ou baixa é detectado. Se você se concentrar nesses rótulos, verá números. Esses números representam o quão confiável é o sinal, com uma leitura de 0 sendo a menos confiável. Você pode pensar nisso como 0 a 3, indicando confiança fraca, 4 a 6 sendo moderado, enquanto 7 mais indicam uma probabilidade muito alta de precisão. Você também notará que quando esses rótulos aparecem, uma linha aparece ao lado do sinal. Esta linha atua como um nível de stop loss dinâmico, sempre atrás do preço na direção do sinal e pode ser usada como um stop loss quando entramos em nossas posições pela primeira vez. No entanto, você notará uma segunda linha. Isso é chamado de linha AMA móvel ou média móvel adaptável. Ele funciona de forma semelhante ao trailing stop regular, mas em vez de seguir estritamente os sinais de tendência, ele se adapta com base no feedback de desempenho. Você verá instâncias em que um sinal é detectado, mas o trailing stop da média móvel adaptável ainda não mudou. Se isso acontecer, você pode considerar isso como sua tendência de longo prazo e pode atuar como um nível de cautela conforme o preço se aproxima, permitindo que você saia da sua posição ou espere por uma quebra antes de fazer uma negociação. A seguir, vamos dar uma olhada mais de perto nas cores das nossas velas. Você verá que usamos um sistema de gradiente para refletir visualmente a força da tendência. Ao fazer isso, podemos avaliar o momentum do mercado, vendo como o mercado muda de uma tendência forte para uma tendência fraca. Isso nos permite entrar em posições mesmo se perdermos a confirmação do sinal inicial. O componente principal final que vemos no gráfico é este painel. O painel fornece informações sobre o teste subjacente das Supertrends. A guia Cluster descreve o desempenho de diferentes clusters, mostrando os dados de melhor, médio e pior desempenho para cada linha. A coluna de tamanho indica o número de Supertrends contribuindo para o cluster. Quanto maior o cluster, mais confiáveis os dados. A dispersão centroide mede o quanto os valores do cluster se desviam de sua média, fornecendo insights sobre a volatilidade do mercado. A baixa dispersão sugere clustering apertado e sinais mais confiáveis. A coluna de fatores mostra os fatores médios do Supertrend usados em cada cluster. Fatores mais altos indicam níveis de parada mais amplos, que são menos sensíveis a flutuações de preço, enquanto fatores mais baixos indicam paradas mais apertadas, que seguem o preço mais de perto, mas podem ser acionadas com mais frequência em mercados voláteis ou barulhentos. Agora que você entende os recursos do indicador, vamos analisar rapidamente algumas das configurações mais importantes disponíveis. O comprimento do ATR atua como base para todos os cálculos do Supertrend, determinando o quão responsivo o indicador é aos movimentos de preço. Um comprimento menor aguça a sensibilidade, permitindo reações mais rápidas às mudanças de preço, enquanto um comprimento maior suaviza os sinais, filtrando o ruído do mercado e reduzindo os falsos gatilhos. Com base nisso, o intervalo do fator e o tamanho do passo definem como o trailing stop se comporta. O valor do fator influencia a distância do stop do preço, impactando diretamente a tolerância ao risco. Ao definir um intervalo de valores, o indicador testa várias configurações que são refletidas no painel. Clusters. O tamanho do passo ajusta a esse processo. Passos menores, como 0,5, introduzem mais granularidade, permitindo ajustes mais finos e aumentando a precisão. Essa interação entre o intervalo do fator e o tamanho do passo garante flexibilidade na adaptação a diferentes condições de mercado. Memorização de desempenho. Y preenche a lacuna entre análise de mercado de curto e longo prazo. Ele controla o peso dado a dados recentes versus históricos. Memória de alto desempenho prioriza tendências de mercado atuais, resultando em ajustes mais rápidos enquanto valores mais baixos estabilizam o indicador favorecendo padrões de longo prazo, suavizando a volatilidade.
O menu suspenso do cluster une tudo, oferecendo uma escolha entre os clusters de melhor, média ou pior desempenho. Isso fornece adaptabilidade para diferentes estratégias de negociação. Optar pelo cluster de pior desempenho pode parecer contraintuitivo, mas pode se alinhar a abordagens mais conservadoras, filtrando sinais excessivamente agressivos. Finalmente, as etapas máximas de iteração e as configurações de cálculo de barra histórica refinam a profundidade da análise do indicador. Mais iterações permitem maior precisão na otimização do cluster, aprimorando a precisão do sinal. Simultaneamente, aumentar o número de barras históricas amplia o conjunto de dados, fornecendo uma análise mais rica ao custo da velocidade. Equilibrar essas configurações permite que os traders adaptem o desempenho dos indicadores às suas necessidades específicas. Agora que entendemos completamente como esse indicador funciona, é hora de detalhar como você pode usá-lo em sua análise para obter o máximo dele. Só porque o indicador pode fornecer sinais de classificação mais alta não significa que devemos segui-lo cegamente. O melhor uso dos indicadores está em combiná-los com sua própria análise, descobrindo padrões e dados de preços que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Vamos demonstrar isso neste gráfico. À medida que a ação do preço se desenrola, você notará vários sinais de classificação mais baixa aparecendo. Isso pode sugerir um mercado de variação. Nesses casos, pode ser sensato esperar por um sinal de classificação mais alta como este aqui. No entanto, até mesmo um mais alto. A classificação não garante sucesso. Por exemplo, esse sinal de classificação mais alta teria resultado em uma negociação perdedora, mas imediatamente após outro sinal de classificação 7 apareceu. Como aprendemos, não queremos aceitar sinais cegamente. Em vez disso, podemos esperar o preço começar a romper acima dessa zona de consolidação antes de fazer uma entrada com o trailing stop protegendo nossa posição. Depois disso, vemos outro sinal de classificação baixa e logo depois outro sinal de classificação alta apareceu, levando a uma forte alta dos 8 sinais mostrados. 6 teriam resultado em perdas, enquanto apenas 2 foram lucrativos. Curiosamente, uma dessas 6 negociações perdedoras teve uma classificação alta. Isso demonstra como podemos abordar o uso de sinais de forma diferente, dependendo se o mercado está variando ou em tendência, e também destaca como combinar consistentemente sinais de classificação mais alta com análises sólidas pode aumentar as chances de sucesso. Também é importante lembrar que o mesmo princípio se aplica a sinais de classificação baixa. Embora sinais de classificação forte forneçam confiança para entrar no início de uma tendência, sinais de classificação baixa exigem maior cautela. Por exemplo, neste caso, vemos um sinal de classificação baixa, então entrar neste ponto seria uma má ideia. No entanto, conforme o preço começa a se mover, podemos ver que uma tendência está sendo claramente estabelecida e podemos começar a procurar uma entrada. Portanto, podemos esperar por um recuo e usando a coloração de velas como confirmação, podemos entrar quando o preço rompe uma baixa significativa. Nesse ponto, o trailing stop pode ser usado para a colocação de stop loss, permitindo-nos mirar em uma relação risco-recompensa de 1 a 2 ou mais. Este indicador é incrivelmente poderoso e representa um verdadeiro avanço no indicador de negociação tradicional. Para acessá-lo, visite lexalgo.com library e pesquise por Supertrend Inteligência Artificial Clustering para baixá-lo gratuitamente. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos ou perguntas nos comentários e obrigado por assistir.